Salve, salve galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje iremos falar sobre o falso rompimento. Ele acontece quando o preço ele passa de uma zona importante como um suporte, uma resistência ou até mesmo uma linha de tendência, mas não tem força para poder continuar, ou seja, ele rompe para poder enganar, pega o stop da galera e logo em seguida volta pelo sentido contrário. Esse movimento mostra a falta de volume real ou manipulação dos grandes players, dos tubarões que usam o rompimento para poder limpar o mercado antes da direção verdadeira. Hoje eu vou te ensinar a estar identificando esses padrões dentro do seu gráfico. Beleza, então o falso rompimento, eu vou desenhar aqui ele para vocês. Na teoria, galera, é basicamente quando o preço ele vem de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa, e vou dar um exemplo de falso rompimento em um mercado lateralizado, ou seja, o mercado ele vem trabalhando topos e fundos ascendentes, vem trabalhando de forma 100% lateralizado, deixando topos e fundos nivelado e automaticamente quando chega em um determinado momento do preço, ele vem aqui com muita força, se aproximando da região. Isso daqui indica que o preço vai fazer um falso rompimento, indica que tem interesse comprador, que possivelmente pode até continuar uma tendência. É claro, se você não souber identificar os padrões das velas passadas, você vai cair em armadilha o tempo todo. E o que acontece? Na próxima vela o preço volta tudo para dentro da região, próxima vela vem, retesta aqui, retrai, na maioria das vezes ela retrai, deixa aqui o seu pavio. Quem já é marmanjo velho do mercado já vai identificar isso daqui como uma boa oportunidade de retração. E após isso, o que acontece? O preço derrete, rapaziada. O preço, ele simplesmente derrete. Ele fez a varredura da liquidez dos topos, fez o falso rompimento, a armadilha para a galera que achou que o preço ele ia continuar a subir, a galera que entra no pullback sem confirmação, entrou no pullback aqui, acreditando na alta, tomou loss. O preço não subiu, voltou tudo, voltando para a região e dando oportunidade de venda, não oportunidades de compra, que a gente teve um gatilho, um exemplo claro de falso rompimento em um mercado lateral, falso rompimento na resistência, que é o estopo, e se fosse um falso rompimento de baixa, mesma coisa, o mercado poderia vir ganhando volume com bastante força vendedora. Após isso, faz uma confirmação de uma compra, uma estrela cadente, um engolfo, vamos supor aqui que teve um engolfo, então aqui deu o gatilho comprador pra gente, O mercado busca aqui novamente e deixa aqui uma retração, que a gente está chamando, nossa retração. Deixou aqui a retração, segue o fluxo a favor do falso rompimento, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo de falso rompimento nos topos, tá? Falso rompimento nos topos e falso rompimento aonde? Nos fundos. Então, dois exemplos de falso rompimento para você pegar operações de venda da maneira correta e saber se posicionar com operações de compra também da maneira correta. Agora, avançando aqui mais um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês, é em um exemplo em uma linha de tendência. E isso dá para fazer exemplos em linhas de tendência, ou seja, o mercado ele vem trabalhando em topos e fundos ascendentes, saturando muito uma região de uma LTA. O que acontece? Rompe, varre liquidez, retesta e vai embora. Repare aqui, que o preço ele tinha uma forte linha de tendência de alta, onde foi marcada. Pronto, aqui a gente tem uma LTA. Repare, o preço trabalhou essa região, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, veio fazer o quarto toque, o que aconteceu? Rompeu, voltou, retestou a região de onde? Da LTA, certo? Retestou a região da linha de tendência de alta e explodiu na alta. Então aqui a gente tem um exemplo de falso rompimento em uma linha de tendência de alta, LTA, que aqui no canal tem vídeo só sobre linhas de tendência. Se você não viu, entra aqui no canal, já se inscreve, ative as notificações e bora para a próxima. E no exemplo de uma linha de tendência de alta, como é que fica aí essa brincadeira? Eu quero saber, vamos apagar tudo aqui, remover desenhos. Em uma tendência de baixa, o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, gera liquidez, dá um gatilho que vai romper, rompe, volta, realiza ali um choque, retesta a LTB passada e entrega baixa no movimento verdadeiro. Então, tínhamos aqui a nossa LTB, na verdade, tínhamos aqui a nossa LTB. Deixa eu ajeitar aqui o desenho, deixar ele mais clean para vocês verem. Aí, bem mais natural, Pronto, então o que a gente tinha? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, muita liquidez nessa LTA e o mercado veio, ganhando força, aumentando o volume, rompeu a região, voltou para a região, aguardei o momento, em vez de comprar,
por a tendência macro ser de baixa, eu vou priorizar operações de venda, na verdade, né? E não operações de compra. Então, aguardaria o mercado voltar para dentro da LTB, buscar minha região de falso rompimento, pegaria uma venda, surfava a favor do movimento. Então, aqui a gente teria um exemplo de falsos rompimento na LTB, te dei um exemplo de falsos rompimento na LTA e de falsos rompimento em suportes e resistência, em ciclos lateral. Agora o bicho pega. Agora, se você quer aprender de verdade a identificar essas armadilhas em tempo real, com sinais e acompanhamento exclusivo, mano, corre aqui no link da bio, corre aqui no link da descrição, link nos comentários também fixado para você estar tendo a oportunidade de ingressar na nossa comunidade de forma 100% gratuita. Falou, rapaziada? Então, só vocês chamarem aí no chat, corre aí no link, já se inscreva no canal, né, já que desceu para entrar no grupo, entra no grupo e lá eu te dou mais informações, a gente vai operar ao vivo quando tem vídeo novo, então você fica aí 100% antenado na nossa comunidade. Agora vamos para a prática, galera? Vamos botar isso aqui no gráfico, na execução, para vocês verem se eu tô falando balela, se o que eu realmente estou ensinando aqui funciona ou não funciona. Então vamos aqui, ó, remover desenhos. Nem sei como é que tá o gráfico aqui, não faço a mínima ideia de como é que tá esse gráfico. E, né, eu vou estar dando aqui uma bisoiada, ó, aqui, ó, nesse movimento aqui de uma LTA, tá vendo aqui? Ó, esse movimento aqui da LTA que foi gerada. Só que tá uma LTA bem furrequinha, né? Bem furrequinha, eu não gosto muito desse movimento de LTA, mas olha aqui, já aconteceu. Já aconteceu, exatamente como eu falei para vocês, olha. O mercado gerou topo 1, ó, como é que tá forte essa LTA. O mercado chega próximo e explode na alta. Sente essa região, volta. E disse pra gente que ia romper, ganhou volume, ó. Ganhou volume nas velas passadas. Olha aqui, o volume que as velas passadas ganhou. Volume de venda, volume de venda, volume de venda. Rompeu, meu camarada, rompeu, ó. Já era, o que você vai fazer? Aguardar voltar pra região. Que região? Região aqui de trás da nossa LTA, ó. LTA, ó, tá vendo? Pronto, o mercado rompeu, voltou, retestou na vela passada e explodiu na alta. Olha que magnífico. Ó, voltou para a região, mercado voltou para a região, retestou, entregou a alta. Isso daqui é o quê? É um falso rompimento aonde? Em uma LTB? Em um suporte e resistência? Isso aí é um falso rompimento em um suporte de uma linha de tendência de alta. Então aqui, ó, diante dos seus próprios olhos acabou de ocorrer. Vamos ver aqui, mais pro passado aqui do gráfico, se ocorreu novamente. Cara, isso aqui acontece toda hora, tá? É toda hora. O mercado, ele avisa que vai romper, ele avisa que ele vai romper. Aqui tá um ativo, não tá tão legal, vamos pegar aqui esse ativo aqui, ó, do Tesla. Olha só, pessoal, estamos aqui no ativo do Tesla, do OTC, da própria corretora, e tem uma função aqui muito interessante que muitos ainda não conhecem, que é o payout variado de 30% até 10.000%, ou seja, eu só vou saber o valor real dessa operação, a porcentagem que vai ser paga, depois de eu dar o clique. Então vamos dar uma analisada aqui nesse ativo e ver o que está acontecendo. Ó, já vi aqui, ó, que o mercado, repare nessa região, repara, é uma região forte? Essa região aqui, ó, é uma região forte? Gerou liquidez, certo? É uma região forte, é uma região de suporte, de posicionamento comprador, tá vendo? Ó, o que ocorreu nessa região? Mercado sentiu essa região, respeitou, voltou com tudo. Voltou com tudo. Depois, retestou a região, voltou para a região lá de trás, lateralizada, né? Na zona do falso rompimento. Retestou, a gente pegaria uma compra e surfava a favor da alta. Então aqui, ó, mais um exemplo na prática para vocês verem que não é balela. Olha lá, e o mercado vai embora, hein? Vai embora. Tá vendo aí? E agora o que a gente tem? Uma LTA aqui, ó. Temos uma LTA que ainda não tem nada em si, né? Nessa estratégia aqui. Só uma região de topo aqui duplo que não tá legal. Então aqui, na estratégia que eu passei para vocês de falso rompimento, não tem absolutamente nada, galera. Não tem. Peguei duas operações, tá? Entrei aí com duas taxas de $100. A primeira, o payout, tá em 244%. E a segunda que eu peguei ali em cima, o payout tá em 73%, beleza? Olha aqui, ó. Tá bonito, tá bonito. Exatamente zona de falso rompimento, pessoal. Zona de falso rompimento. Repare que o mercado sentia essa região e negligenciava a força. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Beleza, aqui, ó. O mercado sentia essa região, explodia na alta. Sentia essa região, explodia na alta, ó. Lateralizou. Rompeu a liquidez, né? Fez a varredura. Olha a confirmação. Retestou aqui a região de falso rompimento. O que aconteceu? Como eu acabei de ensinar para vocês, explodiu aonde? Na alta. Pegava. De novo, veio romper a região com bastante força. Tem liquidez aqui passado, ó. Zona de suporte forte. Mercado rompeu,
voltou para retestar, peguei a favor do impulso de alta, tá? Foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Ó, pessoal, aqui vai uma dica muito boa para vocês. O falso rompimento, ele acontece em regiões de liquidez sempre, onde tem zona de topo duplo, fundo duplo, onde há muitos stops e muitas ordens pendentes. Por isso que sempre é bom você olhar à esquerda do gráfico. Se o preço já reagiu ali várias vezes, a chance dele fazer uma armadilha naquela região é grande, pessoal, é grande. Enquanto a maioria ali fica caindo nessas armadilhas, o trader que ele é preparado, ele espera ali o movimento do falso rompimento, para ir a favor dos grandes players. Lê a região, cara, lê a rejeição, lê o que o preço está te dizendo através da rejeição, através da ganha de força, e entrar no sentido certo. Entrar no sentido certo. Essa estratégia vocês podem estar aplicando para qualquer tempo gráfico. E muita gente perde dinheiro por não entender isso daqui. Aqui, ó, pegamos para 5 minutos, dá para o fechamento ali da vela e tá segurando, hein? Tá segurando, tá difícil aqui, tá rompendo tudo. E nada é 100% assertivo. Vocês viram no passado do gráfico como que foi, né? Ó, aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, que o mercado fez pullback nela. A gente caiu nessa armadilha aqui, ó, demos mole. Demos mole. Essa LTA aqui prejudicou a operação, sentiu a região de pullback e devolveu. O pullback é uma outra estratégia. Então, esse loss aqui meio que ele foi merecido, tá, galera? Ele foi merecido, mas vamos buscar outra. Vamos buscar outra. E aqui eu tô para mostrar a realidade do mercado para vocês. Não adianta eu chegar aqui e ficar mostrando só vitória, que isso não existe. O trader que mostra só vitória para vocês, eles estão querendo enganar vocês. Porque o mercado, cara, ele é erro e acerto. Erro e acerto. Ó, vamos lá. Na raça, o que a gente tem aqui? O mercado hoje está em tendência, né, cara? Está em tendência. Pra gente pegar falso rompimento, pô, não vai ser bom. Só nos micros de movimento mesmo. Então, aqui, ó, acabou de acontecer, ó. Em 1 minuto, ó, essa região aqui. Região de ponto forte, liquidez. O mercado rompeu ela, varreu, né, a liquidez, fez a armadilha. Ó. Rompeu, voltou fazendo A, B, C, rompeu, cara. Retestou a região, explodiu na alta, deu aí a vitória. Dá até para eu pegar aqui uma compra a favor, tá? Deixa eu ver aqui. Como ele já confirmou ali o interesse dele da armadilha, eu vou seguir a favor dessa alta. A Max, hein? Vamos lá. Não pego aí não. Vou esperar aqui embaixo, nessa zona de defesa que eu tenho aqui, ó, para poder estar comprando, hein? Esticou lá embaixo, eu compro, hein? A Max. E vai ser aqui, galera, ó. Voltou para retestar novamente a nossa região de falso rompimento que eu expliquei para vocês aqui no passado, ó. Vou estar aguardando. Ela não pode violar, né? Se ela violar, fica muito ruim. Fica muito ruim. Mas aí tem um outro gatilho aqui que eu vou ensinar pra vocês. Vela de impulsão, próxima vela é correção. Se o mercado faz uma vela de impulsão, próxima vela tende a vir uma correção. Tá aí, ó. Ainda mais em uma zona dessa, de falso rompimento, cara. Essa vela aqui dá ruim, é impossível, galera. É impossível. A vitória tá na nossa mão aqui, tá? Tanto é que eu entrei aí até com mais taxa, entrei com $500 aí, tá? Nessa operação, entrei pesado. Já entrei com o meu limite de meta todo aqui. Pegamos ali a primeira derrota ali, mostrei pra vocês. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Olha só, a médio e longo prazo a gente não perde, a gente sempre sai ganhando. Falta aí 25 segundos para essa operação se encerrar. E é enquanto isso, é sobre isso. Enquanto a maioria cai nas armadilhas, o trader que ele é preparado, que ele tem visão, ele entende o movimento certo do preço, lê a rejeição e entra no sentido correto. Enquanto muitos estão vendendo aí no pullback, a gente pegou uma compra no falso rompimento. Falso rompimento. A galera do topo duplo. Tem aquela galera, eu opero topo duplo. Aqui formou um topo duplo, o mercado rompeu o último fundo, você vai estar vendendo aí igual doido e vai estar perdendo dinheiro. Não entra não sem as instruções de um profissional. E como eu disse, se você quer aprender mais sobre esse mercado e viver de fato do trade ou fazer dele uma fonte de renda, é totalmente possível. Mas para isso você tem que estudar, tem que se dedicar e tem que se desenvolver como ser humano. Porque não adianta nada você ter a melhor estratégia se você não tem disciplina para aplicar a mesma. Gostou do conteúdo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e assista esse vídeo aqui. Te vejo na próxima. Fui!